Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem O Mundo Caindo aos Pedaços Outra Vez e referir-me àquela visão que teve Daniel, ou melhor, que teve o rei Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, e que foi interpretado pelo profeta Daniel a respeito dos nossos dias. Daniel viu a segunda vinda de Cristo, da forma como está em Tessalonicenses, da forma como está em Lucas 17, o reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra. Veja, evidentemente que nós não estamos no milênio glorioso, o sábado para a terra, 1000 anos de paz, mas o reino de Deus foi exemplificado na Bíblia por aquela pedra cortada sem mãos que bateu no pé da estátua quando o barro e o ferro estavam misturados. Veja, 10 dedos, 5 do Oriente e 5 do Ocidente. Quando o profeta estava sobre a terra, ele foi o único homem vivo que pôde ver o cumprimento daquela escritura, quando, na reunião das Nações Unidas, 5 nações do Oriente, 5 do Ocidente, do Oriente encabeçada pela Rússia, e o líder russo era Khrushchev quer dizer barro, e do Ocidente o líder, os Estados Unidos, e na ocasião representado por Eisenhower. Veja, ferro e barro juntos naquela reunião da ONU. Veja, e a pedra cortada sem mãos, a pedra com 7 olhos, veja, já estava golpeando, veja, os reinos gentílicos com o poder da palavra falada. Porque, veja, nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Veja, e essas armas, ou essa arma, é o poder da palavra falada. Da mesma forma que Deus criou os céus e a terra pelo poder de sua palavra, Ele também está trazendo o julgamento sobre a terra pelo poder da sua palavra, a exemplo de Moisés, que invadiu o Egito e pelo poder da palavra falada derrubou a maior potência conhecida da época, o Egito. Veja, e Babilônia já tem caído, os medos e os persas também desmoronaram, os gregos também caíram, Roma imperial também caiu, e agora nós estamos vendo, de acordo com a profecia, caiu a grande Babilônia. Veja, e esse sistema que hoje é o mesmo Império Romano, porém, veja, vestido do poder religioso, veja, Roma religiosa, veja, governando as nações, e foi levantada uma imagem, veja, o poder protestante levantado nos Estados Unidos para reinar junto, eles exerceram o mesmo poder, junto com a primeira besta que teve a sua cabeça ferida de morte. Mas a minha ênfase aqui é essa, que o reino de Deus, ele já está sobre a terra, veja, e ele tem derrubado todo o poder religioso, econômico. Veja, as nações estão ruindo, a terra está em dores de parto, vulcões, terremotos, pragas e assim por diante. Veja, e esse reino, primeiro, tem sido estabelecido no coração do povo que vai habitar no reino milenial, a verdadeira igreja, o reino dos céus. Esse é o único reino que não será derrubado, não será abatido. Veja, não há poder contra ele, não há força contra ele, porque esse é o reino dos céus. E Daniel, então, dando a interpretação ao rei Nabucodonosor da pedra cortada sem mãos, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu, veja o alarido, a palavra profética, porque Amós disse, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, veja, o mesmo ontem e hoje eternamente, desceu aqui, veja, encarnou em seu profeta. O profeta já falou a palavra, já trouxe os esquilos à existência, deu vida ao peixinho, veja, curou pelo poder da palavra. Porém, também tomou aquela pedra em 1964 e jogou ao ar e disse: o julgamento começou sobre a terra. Esse poder são as nossas armas, a palavra falada. Veja, nenhuma palavra que sai da boca de Deus pode voltar vazia. Ela tem que cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, no capítulo 2, verso 44, falando desse tempo que nós estamos vivendo, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, veja, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Esse é Cristo. Ele tem vindo, veja, estabelecendo seu reino, primeiramente em sua verdadeira igreja, em seguida, veja, trazendo a expiação ao povo judeu, mas o julgamento, veja, o juiz com a peruca branca já botou um pé na terra e um pé no mar e disse: o tempo terminou. É aí onde nós estamos, amados. Esta é a profecia, e cada cidadão desse reino entra para dentro desse reino pelo verdadeiro batismo com o Espírito Santo, trazendo um novo nascimento. E esse reino, veja, é regido pela palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não vai passar. Veja, tudo está sendo sacudido, as coisas móveis, mas o reino de Deus, que já está entre nós e já está em nós, disse Jesus. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2, verso 44 e 45, citando a Escritura para esta hora. Então, nessa mensagem, o mundo caído aos pedaços outra vez, veja como Deus julgou a terra lá atrás. Veja, Deus trouxe a Pangeia quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. Houve um grande terremoto, dividiu a terra em vários continentes. Ele destruiu a terra com o dilúvio. Ele trouxe o julgamento de Sodoma e Gomorra, trouxe o julgamento de Pompeia, trouxe o julgamento de Cafarnaum, trouxe o julgamento de todos os reinos gentílicos. Não precisou de metralhadora, foi pelo poder da palavra falada. Veja, e esse reino é composto de uma super raça, uma super igreja. Essa igreja predestinada para estar aqui de pé no tempo do fim. Então, no parágrafo 128, seguindo, ele diz assim: e quando Deus faz uma promessa, e você a vê, e ele diz isso acontece, e diz isso acontece, e diz isso acontece, e isso nunca falha. É Deus para o dia. Ó, banqueteando nessas promessas celestiais de sua palavra prometida para esta era. Ó, sabendo com uma certeza absoluta de fé que está vindo um novo céu e uma nova terra. Amém. Um novo céu e uma nova terra, pois esse primeiro céu e a primeira terra passarão, disse ele. Mas este novo céu e nova terra, Paulo disse no livro de Hebreus 12, 28, pois recebemos um reino que não pode ser abalado. Como entramos nele? Não através de um sistema religioso, mas o reino de Deus está dentro de você. O reino, o rei e sua palavra são o mesmo. E ele está dentro de você, confirmando a hora em que estamos vivendo agora. A promessa que Deus fez para esta era está aqui, vivendo com o rei, assentado em lugares celestiais, observando-o fazer estas coisas. Seguindo,
E como poderemos nós passar dessa palavra para algum sistema? O que ele faz, veja, o sistema nega a palavra. Você tem que rejeitar a verdade antes que você possa cometer um erro. Isto é exatamente correto. Você crê nisso? A hora em que estamos vivendo. Oh Deus, o mundo está caindo aos pedaços. Há bombas nos hangares. Ali paira coisa para fazer exatamente. Sim, veja, a igreja está pronta. Veja, Apocalipse 19. Ela está selada dentro, pronta para vir. Haverá um grande derramamento do Espírito, sim senhor, para agarrar essa igreja e levá-la aos céus. É aí onde nós estamos agora, vivendo nessa expectativa de fé em fé e de glória em glória. Veja, trabalhando por esse poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, sim senhor, porque veja, a igreja, a palavra, a noiva e Cristo, seu ministério está em sua noiva, que é o seu corpo, o corpo celestial, o melhor, o seu corpo sobrenatural aqui, no corpo espiritual na terra. Seu espírito está ali, vivendo sua vida, a tal ponto que ele e a igreja se tornam um no casamento. Essa é a hora que estamos vivendo. Cristo, a cabeça, veja, juntando o seu corpo, o corpo espiritual, o ministério de Jesus Cristo através de sua igreja, a igreja continuando a mensagem, o ministério, veja. Seu espírito está ali vivendo sua vida a tal ponto que ele e a igreja se tornam um no casamento. Veja, eles se tornam um, ele os toma, apenas uma pequena minoria nos últimos dias. Agora, para concluir, os 131, veja que coisa magnífica a respeito da fé para o rapto. Veja, a igreja chamando os mortos que estão na sepultura. Veja, e então, todas aquelas virgens que dormiram durante a era, todas se levantaram. Veja, agora, isso acontece na 7ª vigília, a 7ª era da igreja, a última, no tempo do fim, a Laodiceia, no fim, quando apenas um pequeno grupo deles entrou. Veja, mas ela, veja, vamos repetir, mas ela quem? A igreja, ela traz a ressurreição de todos aqueles que morreram em suas eras, vivendo para esta palavra que foi ordenada por Deus e pregada para acontecer naquele dia. Por isso, temos a profecia. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu, a pedra, primeiro, alarido, o mesmo Senhor, na voz de arcanjo, a igreja agora, executando sua ordem, ela é o corpo de Cristo, ela é o tabernáculo do Deus vivente. Veja, como passamos por aquelas eras da igreja e vimos exatamente que a palavra os encontraria naquele tempo. Como Lutero se levantou, nós descobrimos na era de Lutero, veja, que saiu a besta com o rosto de um homem, e saiu, que era um reformador, que significa homem. E como todas as eras, cada uma se encaixou exatamente com os requisitos da palavra de Deus. E assim irá esta era encaixar-se exatamente ao sinal e maravilha e coisas que Deus prometeu fazer nesses últimos dias. E a própria igreja está pronta, irá no rapto com Jesus, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Veja, ele não pode ser movido. Os céus e a terra passarão, mas este reino nunca passará. Amém? Estou feliz por estar nesta noite. Amém? Nesta noite, nesse reino. Você não está feliz por estar nele? Oh, que coisa! Estar em um reino. Este reino é aí onde nós estamos, amados. Eu quero apenas colocar fé em seu coração, que muito embora hajam pragas, crise econômica, a fome já foi chamada, guerras, corrupção, sujeira, está tudo podre e negro. Mas o reino de Deus, que já está aqui sobre a terra, Jesus Cristo, o poderoso conquistador, o mesmo ontem, hoje e eternamente, esse reino não pode ser abalado. O lugar mais seguro para um crente estar nessa hora é nesse reino. Que Deus te abençoe. Espero que a conversa te anime, te dê força. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.